Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma edição do Um Cafezinho. Uma semana em que muito se esperou a lista de Janot e a lista de Janot está sendo liberada a prestações. Né? A conta-gotas. Exatamente, parcelada. E até agora nenhuma confirmação Resta saber concreta, quantas parcelas não foi ser. quebrado o sigilo ainda, né? Inclusive, não é questão de quebrar de sigilo, é porque na verdade foi entregue, aí o Fachin tem que analisar tudo isso e ele é que vai decidir se vai ter sigilo ou não, mas como no Brasil tudo vaza, inclusive né? os nomes citados já começaram a emitir notas e a se posicionar mesmo antes de ter saído da lista oficial, né? Inclusive já admitido como se o nome realmente estivesse na lista. Isso. Até porque já se sabe, né, quem é, mais ou menos quem é que está naquela lista ou não, essa altura do campeonato. Agora, engraçado, eu Alguns estava foram conversando... surpresa, hein? Dos poucos que foram divulgados aí. Na verdade, muita gente estava esperando, por exemplo, José Serra, né, que deixou o governo, pediu para sair do Ministério de Temer. E muita gente já estava falando no bastidor, inclusive muitos aliados dele dizendo que ele estava numa coisa de uma depressão, até muito pressionado por essa expectativa aí dessa coisa da Lava Jato. Agora interessante. Menos de um mês depois, de fato, o nome dele apareceu na lista. Então... Agora interessante que são as diferenças da lista, né? De Janot, daquela de 2 anos atrás, que ele divulgou naquela... Que aí era um processo, e justamente por causa disso, um era o processo da Petrobras, aquela lista lá, e essa é da Odebrecht. Então a diferença do perfil dos acusados daquilo ali, que era muito deputado de baixo clero e tudo mais, e agora alto escalão. Agora falando na outra lista de Janot, né, uma coisa que a gente pode ter como parâmetro. Se você falar um pouquinho mais alto é melhor, porque aí o povo vai poder ouvir. Tô falando baixo. Tá. Eu tenho a sensação que eu tô falando alto. Tá, não. Voltando. O nome daqui de Pernambuco, dessa vez, foi o nome de Bruno Araújo, né? Do ministro Bruno Araújo que entrou. Mas na outra, o nome do senador Fernando Bezerra Coelho apareceu. Para a gente ter um parâmetro de tempo, né? Dessa coisa, porque muita gente está dizendo que essa lista de Janot agora pode interferir muito em 2018. Não vai. E se a gente pegar o processo, o pedido de inquérito de Fernando Bezerra Coelho foi pedido em março de 2015. Né? Até hoje ele não virou réu ainda, então para a gente ter um parâmetro de tempo, né? Pode influir só na questão do desgaste, né? Em questão do desgaste, né? Mas não na justiça, não na parte jurídica, isso aí não vai de maneira eles nenhuma. vão ter tempo, né? Mas será que esse tempo... pela média de outros processos, né? Mas será que esse tempo também ele tem a ver com o processo da investigação natural? Processo natural da investigação, que aí pede abertura de inquérito, vai investigar, até se transformar réu, uma série de procedimentos, ou ele pode ser encurtado, porque de repente... porque tem nomes porque, que já na verdade, estão em outros processos. Já pode acelerar um pouco. Porque na verdade... São vários tipos de casos, né? Porque tem nomes que já estão em outros processos e vão ter que ser acrescentados nesse, tipo, vai reforçar outros casos, né? A questão, a bronca é a seguinte, porque na verdade o Fachin não vai fazer investigação nenhuma. O Fachin vai só dizer, olha, esse daqui tá tudo correto, pode o Ministério Público... Ele inclusive está fazendo uma diferenciação entre a questão do Caixa 2, isso? Está colocando o Caixa 2 do bem e do mal. Como se já houvesse uma diferença de parâmetro para dizer quem é o infrator mais grave e quem é o infrator No caso dessa questão de pedido de inquérito é um início, né, de investigação, é início de diligência. Então, o pedido de inquérito, quer dizer, isso pode virar ou não uma denúncia mais na frente, né? É onde começam as investigações. O grande prejuízo aí para quem está inserido nessa... Não, denúncia já é, né? Então, a denúncia, né? não. Eles aí ele vai e aí torna-se réu, aí começa, né? E a acusação formal, depois, se comprovar, se a apuração comprovar que eles vão vir depoimentos agora, eles vão colher prova. 10 governadores, 5 já são conhecidos, já vazaram, não é? Que é o Renan Filho, Pezão, o Viana de lá, que tá os dois irmãos, o senador e o governador estão na coisa, Fernando Pimentel de Minas e Beto Richa do Paraná. O que se espera mais dessa lista? Aí, fora, tem os ministros, né? Os ministros do governo Temer, também, daqui de Pernambuco, Bruno Araújo, tem ainda Moreira Franco, Elisa Padilha, Kassab, Gilberto Kassab, Aloysio Nunes,
O que eu achei engraçado, a gente está gravando numa quinta-feira. Até isso daí, hoje, mais do que nunca, a gente tem que dizer qual é o dia que a gente está gravando, porque os fatos estão acontecendo, estão aparecendo numa velocidade muito grande. Não é? Mas na quarta-feira, quem esteve aqui em Pernambuco foi o ministro Marcos Pereira, e que estava acertado de a gente conversar com ele, talvez ele participasse da rádio comigo. E daqui a pouco perguntava as coisas, o pessoal, não, peraí, é porque atrasou um pouquinho aqui, não, porque não sei o que lá. Mas no dia, exatamente no dia de ser lista, estava difícil de falar com as pessoas em Brasília. Os deputados, inclusive, não estavam atendendo. Todo mundo meio que ficou na cautela, né? É uma palavra que tem sido utilizada. E estão acontecendo muitos almoços, jantar, todo dia agora. Ontem, inclusive, teve um almoço na casa do deputado Rony Queiroz, ontem quarta-feira, né, no caso. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava lá. O ex-ministro Aldo Ribeiro estava lá, Orlando Silva, quer dizer, tinha um grupo reunido. De lá teve outro almoço na casa do Rodrigo Maia, que foi em homenagem a Marco Maciel. aos 50 anos de vida pública de Marco Maciel. Isso. Mas assim, inclusive disseram que o Rodrigo Maia comeu tanto bode na casa de Rony Queiroz, que chegou na casa dele e só comeu alface. Na casa, no almoço que ele ofereceu, né? Mas assim, acho que essa história do Caixa 2 está faltando também muitas conversas nesses últimos dias, né? Porque agora, de 2 semanas Jaba ficou. só se fala que Caixa 2 Jaba está pode revoltado ser com essa exatamente história. o Caixa 2. O deputado Jaba Vasconcelos está revoltado com essa possibilidade de fazer um jeitinho aí para anistiar o Caixa A 2. mim ontem ele disse que isso era um suicídio coletivo. Exatamente. Não tem de jeito nenhum. Do Congresso Nacional. É um momento inoportuno você tragar e faltar uma coisa dessa. Mas o Rodrigo Maia falou que admite que falta isso. Né? Eu queria Ele disse que tem que ter. É porque Nome, sobrenome. eu acho engraçado, porque ninguém sabe, Porque ninguém quer assumir. Isso não existe não tem nenhum autor de uma proposta, não tem nenhuma proposta disso aí. Do E nada a surge Bíblia uma aparece. conversa dessa aí, pô. Como aconteceu em setembro. Em setembro essa discussão se deu, lembra? Do João Manobra. Isso. E tiraram de pauta. Quem estava presidindo a sessão Minha não era gente, isso é Rodrigo Maia. esculhambação. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, Você acaba legislar em causa própria. Pelo amor de Deus, você tem aí um. E agora você vê, nesse meio tempo aí, porque a gente teve a questão já ontem das manifestações também contra a Previdência. Então você bota no bolo só, lista da Odebrecht, reforma da Previdência, Rodrigo Maia querendo que a reforma trabalhista não passe nem no plenário da Câmara, termine lá nas comissões mesmo e já vá se direto Rodrigo para o Maia, Senado. tem uns dias pra cá também, a questão da reforma trabalhista, que ele disse que é mesmo, deveria né? A mesma existir. coisa. Sim, que nem A justiça é do trabalho. Minha Sim, gente. ele vem umas colocações bem... Mas o Congresso brasileiro, é isso. Isso é o Congresso brasileiro. Daniel, o que você achou das manifestações? Só uma pontuação. Vai, Acho que o pontua. eleitorado vai ter um papel muito importante no ano que vem. Ano que vem é ano eleitoral, né? E que se renova a Câmara do Federal, né? Para ver se muda um pouquinho essa pauta de escândalos e irregularidades e tudo, né? Manifestações, rapidinho, o que você achou? Só assim, voltar um pouco essa história da investigação da Odebrecht de 2014. E naquela época, tudo que saía de notícia era muito novidade, né? As bombas nos jornais, aquelas matérias que a gente fazia, assim, eram muito pesadas para quem entrava numa lista dessa, como na lista de Janot. Era muito desgastante para o político que estava inserido nessas investigações. Como de lá para cá, a quantidade de denúncias, investigações, só vão se acrescentando com os mesmos personagens, alguns novos, outros não e tal. Parece que a coisa vai diluindo ao ponto de se tornar praticamente normal. Todo dia tem uma denúncia nova. Tanto é que Michel Temer, recentemente, ele consegue ter uma quantidade enorme de auxiliares, de pessoas do governo dele, envolvidos nessas listas, mas ele não causa um desgaste tão grande como na época de Dilma. Veja só. O perigo maior que eu vejo aí nesse que você está dizendo é o seguinte. Só para completar. Aconteceu uma reação de unanimidade. 6 ministros de Temer já caíram. E de repente ele chega e diz, eu não vou tirar nenhum ministro por causa de Já tem mais 6. notícia ruim. Tem mais 6. Essa é uma reação que não é de hoje, né? Sim, mas só quando vira Se réu. proteger. Ou seja, tem Padilha, tem Moreira Franco, tem todo mundo aí. Que não, Padilha não é só essa lista de Janot, tem outra também, agora com relação a um terreno e área ambiental que ele virou agora. O conjunto da obra por dele causa disso. é gigantesco. Sendo que não é o suficiente para criar um desgaste no governo. Parece que o governo ainda consegue, apesar de ter nas costas também o peso da reforma da Previdência. Esses protestos aí Vai sim. ser bem difícil articular essa reforma da Previdência com esse problema ainda. Exatamente. Mas veja só. Isso traz um desgaste muito grande. Os protestos na rua, o pessoal falando
dos prejuízos da Previdência. Isso. E o governo... A base já não aceita. A base já Ele não ignorou aceita. os protestos. É uma defesa. Então, Foi falar em reforma política. Eles Ele foi estão... falar em reforma política. Não, agora minha eu gente. assunto, Pelo amor de né? Deus. Eles estão, de uma forma ou de outra, o governo está conseguindo, não é virar as costas, mas se esquivar de um desgaste profundo que poderia acontecer diante de tantas frentes de agenda negativa. Né? Não, ele não tem mais muita opção agora, né? Porque a quantidade de ministros, antes dessa lista, Temer já tinha perdido vários ministros. 6. Então, em 9 meses de governo, são 9 meses de governo. 6 ministros. 6 ministros. Então, assim, eles agora estão na postura de se defender. Agora, eu não sei se vocês concordam, mas talvez essa lista de novo zere o processo para 18. Em que sentido? No sentido de que Ninguém se vai antes poder era falar PT e mais. PMDB, agora estão todos eles se protegem. Por isso que a gente está conversando essa Olha. semana. O candidato que for aqui para governador, por exemplo, não vai conseguir levar essa pauta para a campanha, porque se for Tanto falar... é que financiamento público era uma pauta que o PT Todo mundo vinha tá envolvido. defendendo, tá? E agora os governistas estão defendendo, a oposição está defendendo, virou uma pauta comum, essa coisa do financiamento público. Que, para falar a verdade, não sei como vocês veem isso, mas na minha visão, eu acho que essa coisa do fundo partidário já é um financiamento que a gente paga. Isso, E público. já é um dinheiro bem elevado que Isso. se gasta com isso, entendeu? Então, assim, se o país está com problema de educação, de segurança, gravíssimo, de saúde, então tá todo mundo agora muito preocupado com o financiamento de campanha política. Isso é uma coisa assim, vai ser pensada aqui pra frente. Você vê... Como eu realmente disse, muito como eu preocupado. disse que a gente só ia falar de lista de janeiro no cafezinho, a gente já estourou no nosso horário. Entendeu? Estourou já. O que tinha já estava no tempo complementar. Só uma última coisinha. Ontem eu estava conversando com um deputado federal e ele estava dizendo, estou descendo agora para fazer para registrar presença, que vai ter uma votação só aqui. Eu digo, mas rapaz, o que é que está se falando aí de novo? Ele disse, nada. Nada. Ninguém está Todo falando mundo com tá ninguém. Então todo mundo tenso dentro daquele congresso, né? Tá de um jeito que se Eles você estão disse, comendo, né? rapaz, Almoço, soubesse, jantar, pronto. Aí o lanche cara já da vai dizer, tarde, não, não tô da não. tarde. Pronto, já tá assim, não é? E vamos pro troféu, cara de pau. Eu acho que a gente falou aqui já de Rodrigo Maia, as propostas dele para reforma trabalhista, ele criticando o coisa. E agora falando de mandar a reforma trabalhista sem passar pelo plenário, direto para. Desculpa, Renato, eu acho que é melanina, Renato. Direto para o Senado. Então, ministro, me desculpe, ministro, ó, presidente da Câmara, me desculpe, mas mais do que nunca você está merecendo esse troféu. Cara de pau Eduardo Cunha, né? Que inclusive que Cunha continua mandando até no Rio, em tudo quanto é canto. Que, aliás, tem vários ex-presidentes da Câmara nessa lista. Isso, tem Marco Maia também, né? Do Rio Grande do Sul, PT do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha. Ou seja, então essa lista ainda vai dar muito o que falar, né? Começou agora e a gente não sabe onde que termina, né? Vamos ficar acompanhando aqui. Nos outros cafezinhos a gente vai trazer mais informação E sobre vem isso. novo formato de cafezinho unido. Já. Vem por aí. Novidades. Calma. Só Ainda digo tem isso. tempo. O Daniel não consegue se controlar. Não é, rapaz. É muito Ansioso. ansioso. Gente, muito obrigado e até a próxima semana com mais um No Cafezinho. Olá, tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do No Cafezinho, desta vez com o Daniel, que não estava na semana passada, e Renata, que estava na semana passada. Ressaltar Lista de aqui Janot. Bom, a que lista de Janot. foi a Semana da Mulher e Renata fazer uma homenagem. Semana da Mulher. Qual outra? Semana passada. Uma homenagem. A gente fez, Ah, já né? fez. Vai, tudo bem. Obrigada, meu bem. Vocês são muito delicados. Voltando, lista de Janot. Vamos começar de novo. Bota no make off. Esperei a moto passar. Olá, tudo bem? Como o Daniel. Conhece? Vocês estão. O que é que está acontecendo com vocês? Eu tenho fé em Deus que a gente consegue gravar esse negócio hoje.